Muito boa tarde a todos. Agradecemos a Deus por este momento. Pedimos a toda a comunidade que mantemos-nos em oração pelos que estão sendo assolados pela natureza e rogamos que os benfeitores espirituais nos auxiliem no desenvolvimento da nossa tarefa neste momento, rogando e desejando a paz para todos. Dando início a nossas reflexões deste momento, eu convido a todos a tomarem atenção em um versículo que apresenta-nos Paulo aos Hebreus. E, na verdade, toda correção no presente não parece ser gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Paulo, em Hebreus, capítulo 12, versículo 11. Vou repetir. E, na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Paulo, aos Hebreus, capítulo 12, versículo 11. E tendo essa mensagem inicial, que está em Hebreus, eu quero trazer algumas considerações acerca desses dias próximos passados que experimentamos, em particular, aqui no nosso estado. Mas se sermos e formos atentos, verificaremos que esse estado de exceção já de algum tempo acompanha-nos em vários quadrantes do nosso planeta. Em particularidade, despertamos quando somos de prontos os que são experimentados, exercitados na experiência da dificuldade. Mas eu quero justamente trazer as considerações dos espíritos da mensagem de Paulo, naquela época aos Hebreus, sobre essa realidade, que possamos nos aprofundar e não ficar somente na lamentação, que é por demais natural de nós que, ora, estamos transitando pela experiência terrena. Nós sabemos que a terra, sob a pressão do arado, rasga e é dilacerada. No entanto, em breve tempo, as leiras são retificadas com flores que brotam e frutos deliciosos. Pelo trabalho humano efetivo, usando seus instrumentos de manejo na produção. Isso nós falamos da agricultura, acerca do solo, mas também poderemos adentrar uma grande indústria onde recebe a matéria-prima bruta sem nenhuma especificidade e entra e sai o bem, o produto na ponta, na expedição, pelo labor e pelas horas de empreendimento do homem trabalhando na sua capacidade de desenvolver o produto, o bem-estar da nossa sociedade, pelo manejo dessas ferramentas. E o que nós queremos trazer para esse momento tão difícil de nossa comunidade? Que devemos lembrar que certamente estamos sendo assolados, nos sentimos vitimizados, e não há nenhuma importância de nos sentir assim, pois, de fato,
perdemos toda a nossa zona de conforto, o nosso bem-estar. E daí lembremos da poda da árvore, né? Que às vezes frondosa, mas com o intuito de que não ocupe o espaço ou que ela volte a produzir adequadamente, ela sofre a poda, o manejo da mão humana. E aquele excesso de robustez, né, de beleza, de seiva, que é freada e ela fica feia. A gente olha, a gente poda, no início fica aquela árvore que era frondosa, fica afeada, né? A gente vai deixando ela feia, mas logo depois também somos testemunhas que ela se cobre novamente, torna-se viçosa, com novas folhas, com novos ramos, e volta a estar apta a produzir. E a gente está tudo colocando essas situações, é um desafio falar neste momento de dor, mas é importante que saiamos também da nossa zona de conforto, que eventualmente ocupamos os espaços e falamos indiferente da realidade que está em nosso entorno. Bem próximo ao Rio Grande do Sul, são mais de 300 cidades e localidades que estão sob as águas, com dificuldades, ilhados. E cabe nós aproximar. E o nosso objetivo não é estabelecer mais dor, mas sim compreensão, que a gente possa iluminar as nossas consciências, tornando-nos aptos a investigar a nossa realidade, que por horas enfrentamos. Às vezes, a gente observa o que está acontecendo, que são vários experimentos que é apresentado pelos espíritos. A água abandona o aconchego da fonte e, no seu percurso, sofre todos os impositivos do seu movimento. Enfrenta todo o percurso até que alcança o rio, um grande, e depois partilha com a grandeza do mar. E neste momento em que somos este caudal, essa quantidade de água, de chuva que precipita sobre nossas comunidades e do mais alto desce para os vales, né? É a natureza, acontece nesse reino complexo que todos estamos envolvidos. O que eu quero dizer é que nós somos parte deste planeta, que nós, às vezes, nos nossos olhares, distanciamos-nos daquilo que somos parte. O mundo e todas as suas complexidades nos inclui. E nesse reino complexo, a nossa intimidade está sendo chamada, neste momento, a essa experiência rude, desagradável, amarga. E nós que aceitamos já a luz, precisamos estabelecer essa diferença. Se nós aceitamos a luz, nós temos que frutificar, mesmo nessas horas de dificuldades. Eventualmente, observamos através das reportagens as pessoas agradecidas. Então, elas aceitaram a luz, estão experimentando, estão sendo exercitadas pela prova e estão ganhando uma experiência, ainda sentem-se abençoados e abençoadas, pois ainda estão entre os que aqui habitamos e compreende que essa experiência
vai lhes levar ali, mais além, estabelecendo-se a justiça. Então, o que nós queremos? Amarrar a nossa pretensão e respeitamos os que não compreendem, os que não aceitam. Tanto a terra quanto a árvore e a água suportam as transformações do constrangimento de nós, homens, né? Pela sermos o topo da inteligência, nós vamos organizando a ambiência. Mas não podemos esquecer do nosso ambiente íntimo, do nosso coração, dos nossos sentimentos, da nossa vontade, porque nós almejamos a felicidade, mas nunca será resolvido por fugirmos de algumas realidades desse processo reparador. E aqui eu quero abrir um parênteses, que eu fiquei fazendo a minha análise, as minhas reflexões acerca deste momento. Em alguns dias fiquei muito aflito, mas continuei desenvolvendo as minhas tarefas que estão sob minha responsabilidade e fui fazendo essa escolha de permanecer ativo, fazendo essas tarefas, mas ao mesmo tempo tentando entender esta resposta. Daí eu parti deste ponto. Nós somos parte dessa natureza. Estamos integrados, amarrados, enfeixados e interagirmos por sermos o ser que tem mais alta compreensão entre essa realidade. Nós, os homens, interferimos no manejo do solo, em busca de minérios, em mudança de curso dos rios, em busca da produção, lançamos os adubos, lançamos os pesticidas, e assim fomos efetivamente alcançando essa estrutura que temos na organização de produção, de modo de vida, ao qual nos afeiçoamos, muitas vezes, não para atender à vontade e às necessidades de nossa comunidade, mas há um problema muito pessoal, muito íntimo, e que nós fugimos do nosso processo de reparação a que estamos envolvidos e submetidos pela lei da reencarnação. Nós promovemos todo o nosso esforço buscando um ângulo, os nossos interesses, e esquecemos que essa exteriorização de correção celeste para os nossos dias na Terra é uma oportunidade. A primeira que eu identifiquei, talvez baste, que todo este solo que está sendo encharcado, revolvido pelas águas, sofre um processo de limpeza de todas as toxicidades que tenhamos lançado em nossas comunidades. Sobrevivemos, alguns de nós doam as suas vidas pela ausência de suporte para o socorro imediato durante este sofrimento. E eu fiquei pensando e confesso, me senti contemplado nessa compreensão que esse grande movimento de chuva, de águas, fazem essa limpeza e vão lançar logo ali, no mar. Começa nas partes altas e vai descendo. E há uma limpeza sobremaneira. E assim como há um acréscimo de energia, de possibilidades de renovação pelo revolver das partes altas e esse movimento através das águas. Claro, isso é uma observação muito particular. Espero que
nós possamos aceitar muito mais como sofrimento, como uma bênção, uma oportunidade. É uma dádiva. E nós, na maioria das vezes, ela não vem envolvida num pacote de presente. Ela não vem envolta em fitas de seda. Ela vem, né, nesse aspecto que nós estamos identificando, né? Não é um doce saboroso. Ela tem as nossas dores. Ela vem misturada ao fel. E isso vai imprimindo em nós, né, essas dores. Mas lembremos-nos, busquemos na oração, no silêncio, ver como é uma oportunidade, um remédio curativo e salutar para as nossas, né, manias que adquirimos durante a reencarnação de querer tudo ao nosso bel prazer, e a natureza vem respondendo que esse medicamento, que não é a primeira vez, não será a última vez, e que possamos nós experienciar esse momento de refazimento e aproveitarmos, portanto, não perder esta oportunidade preciosa para nos aperfeiçoar pelas dificuldades apresentadas, a dor, o obstáculo, o trabalho, que são a luta diária, são os nossos recursos para a sublimação do que nos compete. E devemos aproveitar. É bem estranho, né? Então, assim, ó, vamos pegar a dor, esses obstáculos, o trabalho que teremos que empreender, uma luta, uma força, um exercício para superar, né? E cada um de nós no seu posto de trabalho, na nossa família, na nossa comunidade, na nossa cidade, no nosso estado, vemos o movimento das autoridades, certamente incansáveis nos seus postos de trabalho, muitas vezes sem ter o descanso digno, preocupados em esquadrinhar este momento em que este mover que tira toda a estabilidade, todo o progresso é zerado. E a partir disso nós teremos que retomar as nossas vidas e vemos que em alguns lugares não sobrou nada, só as vidas, né, de estrutura, né, de posto de saúde, de escola, de governança, e assim por diante, de alimentação, de vestuário. Mas é esta realidade dolorida, enferma, que nos leva a redimensionar os nossos passos nesses dias. Este é o desafio, redimensionar os nossos passos, as nossas ações. E eu faço um convite muito simples, muito desprovido de qualquer situação. Iniciemos já o propósito, quais são os nossos fins, quais são os nossos propósitos existenciais. E soergueremos certamente toda a nossa comunidade, como também soergueremos a nível espiritual, psíquico, as nossas emoções, os nossos sentimentos transformados pela experiência dolorida. Mudemos o nosso olhar em direção ao mundo em que vivemos.
Somos partes integrantes e não podemos permanecer alucinados em ter, em consumir. Ouvimos, através dos meios de comunicação de minha comunidade, alguns comportamentos egoístas, pensando em si, esquecendo da coletividade. Nós estamos recebendo ajuda de diversos lugares do nosso país. Vários estados enviam o seu óbolo, a sua colaboração, para que alcancemos logo ali a capacidade de reiniciar as nossas atividades o mais breve possível. Pensemos, que lições vamos tirar dessa experiência dolorida? Não devemos, ou pelo menos busquemos nos esforçando, chegar logo ali com o mesmo comportamento, com as mesmas limitações. Esta dor, este obstáculo, faz o seu trabalho. E a luta são os recursos para a sublimação que devemos aproveitar. Não percamos a fé. Tenhamos coragem. Venceremos as nossas limitações e nos fortaleceremos enquanto uma comunidade, enquanto cidadãos que estamos vinculados a este planeta. Não somos a parte da criação, somos a criação. E este é o nosso dever, como criaturas, contribuir para o bem-estar do planeta, que é a nossa casa, e dos nossos pares em evolução. Toda a natureza, os rios, os minérios, as florestas, os animais, e, sobretudo, nós, a espécie racional dita, também deveremos ter uma prioridade, pois alcançamos um estágio que leva-nos a acreditar, a observar e a vencer as limitações ora posta em nossos caminhos. Rogo a Deus, aos benfeitores amigos, que possamos alcançar logo ali o bem-estar e a vitória sobre as nossas imperfeições. Gratidão, muita paz, e que assim seja. Boa tarde, meus irmãos.